Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa que é deliciosa e super querida no mundo todo. Nós vamos fazer um cheesecake tradicional de baunilha. Ela é uma sobremesa que normalmente é possível encontrar em quase todos os restaurantes e, apesar de ser super querida, tem muitas pessoas que têm um pouquinho de receio em fazer o cheesecake. E o porquê? Porque o cheesecake ele tem vários detalhezinhos que acabam interferindo muito no resultado final. E hoje aqui eu vou tentar ensinar para vocês alguns passos para ajudar com que isso não aconteça. Normalmente no ateliê a gente produzia cheesecake com o uso do forno combinado. Só que como eu sei que muitos de vocês em casa não têm um forno combinado e têm um forno tradicional, eu vou replicar a maioria das funções do forno combinado no forno tradicional, fazendo com que o nosso cheesecake chegue mais próximo do perfeito possível, né? E só um detalhe que, assim, apesar de poder acontecer do cheesecake dar uma rachadinha ou ele acabar dourando demais, vamos sempre pensar que a gente tem maneiras de contornar esse resultado. A gente pode colocar uma calda bonita por cima e ele não vai deixar de ser gostoso. Pensem que isso acontece até em grandes confeitarias, tá? Então não é na sua casa que você vai deixar de fazer por algum detalhezinho que às vezes pode ser insignificante, tá bom? Vamos começar? Bom, então antes de começar o preparo da receita, eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus e preparar a forma onde eu vou assar o cheesecake. Eu sempre recomendo o uso dessa forma de fundo removível, porque ela facilita muito na hora de desenformar o cheesecake, tá? Eu vou untar com manteiga derretida e colocar papel manteiga forrando toda a lateral, o que também vai facilitar muito depois na hora de desenformar. Então agora eu vou preparar a massinha que vai ser a base do cheesecake. Eu vou triturar no processador bolacha maisena e ao mesmo tempo eu vou derreter no fogo manteiga e mel. Assim que os dois estiverem prontos, eu vou misturar tudo num recipiente formando uma farofa grossa e bem úmida. Depois eu vou colocar na base dessa forma com aro removível, com fundo removível, e vou pressionar bem com a mão, fazendo com que fique uma massa bem uniforme, tá? Tem que tomar cuidado, porque se você não fizer esse processo direito, depois de assar, ele vai ficar soltando um pouquinho os pedacinhos. Até na hora de cortar, pode acontecer de você cortar com a faca e ela dar uma esfarelada. Então só garante que você vai apertar bem com a mão, formando uma massa bem homogênea. Agora é só levar ao forno, 180 graus, e essa massinha vai assar por 10 a 15 minutos, dependendo muito do forno, tá? Você tem que garantir que a massa vai ficar mais douradinha. Depois é só colocar na geladeira e deixar esfriar totalmente. Enquanto ela esfria, eu vou preparar o creme do cheesecake. Uma dica muito importante para o preparo do creme e que para evitar que tenha rachaduras depois de assado é que você use todos os ingredientes em temperatura ambiente. Então, um pouquinho antes do preparo, já tira o cream cheese, tira os ovos e deixa eles descansando um pouquinho antes de começar todo o processo. Então agora na batedeira, usando o batedor raquete, eu vou misturar o cream cheese com açúcar refinado e bater até ficar uma mistura homogênea, evitando que fiquem pedacinhos de cream cheese na massa. Eu vou adicionar o creme de leite de caixinha e vou bater também sempre levemente. A gente não quer incorporar ar no creme. Agora, um passo muito importante que tem a dica principal. A gente vai acrescentar os ovos um a um, só que sempre batendo muito devagar. Nesse momento a gente não quer incorporar ar algum. Então é adicionar o ovo, bater levemente, só até misturar. Depois que tiver misturado, não bate mais. E o porquê que isso é importante? Porque se a gente incorpora ar no cheesecake, quando ele for assar, ele vai crescer bastante no forno e a hora que a gente tirar um pouquinho dessa temperatura, a hora que ele sair do forno, ele vai baixar de vez e rachar. Então é importante que ele não incorpore ar de jeito nenhum. Então a partir do momento que a gente começar a adicionar os ovos, é só bater até misturar. Para finalizar, só falta adicionar o extrato de baunilha, bater levemente só até misturar bem e então colocar na forma para assar. Como eu vou tentar replicar algumas funções do forno combinado no forno tradicional, para agregar umidade eu tenho duas opções. A primeira delas é assar o cheesecake em banho-maria. E como que isso funciona? Eu vou forrar toda a nossa forma com um fundo removível, com um papel alumínio. E essa forma ela vai dentro de uma outra assadeira com água fervente.
Então ela será assada no ambiente úmido em banho-maria. A outra opção, que é o que eu vou fazer, eu vou colocar água fervente numa assadeira e vou colocar no andar de baixo do forno. Já no andar de cima, eu coloco o cheesecake. Então ele vai assar no ambiente úmido, mas que não é em banho-maria. E o que essa umidade ajuda? Ela não deixa com que o cheesecake fique muito seco, fazendo com que ele não rache depois de assado. Tá? Então a gente vai conseguir dessa maneira replicar um pouquinho da função do forno combinado no nosso forno tradicional. Bom, já deu 1 hora que o cheesecake está assando, você pode ver que ele ainda está mexendo bastante no centro. Agora eu vou desligar o fogo e deixar mais 1 hora ele aqui terminando de fazer a cocção. Enquanto o cheesecake está no forno, eu vou preparar a calda de frutas vermelhas que vai ser usada como cobertura do cheesecake. O preparo da calda é super simples. A gente vai utilizar framboesa congelada, morango congelado e amora congelada, açúcar refinado e limão. É só colocar todos os ingredientes dentro da panela, deixar dar uma engrossada e assim que engrossar, eu vou triturar com o mixer e peneirar. Então nossa calda está pronta. O cheesecake assou por 1 hora no forno a 180 graus. Aí eu desliguei o forno e deixei ele mais 1 hora lá dentro para terminar a cocção. Tá? Agora eu deixo ele esfriando em temperatura ambiente. A hora que ele já estiver frio, eu coloco na geladeira e deixo por mais 4 horas no mínimo. O ideal é de um dia para o outro ele dormir dentro da geladeira, tá? O ideal, quando você vê que ele já tá assado, pronto para sair do forno, é quando a bordinha do cheesecake já tá mais firminha, levemente começando a querer adorar, e o centro, ele tá mexendo ainda um pouquinho. Já é o momento de tirar do forno. Então, é só seguir certinho esse tempo. É 1 hora no forno a 180 graus, desliga o forno, deixa ele lá dentro com a porta fechada, mais 1 hora terminando de fazer a cocção. Aí fica no ponto certinho. A calda ficou pronta, você pode ver que ela fica mais espessa. Agora é só levar para a geladeira e deixar ela gelar antes de colocar em cima do cheesecake. É opcional, se você quiser peneirar para tirar as sementinhas, se não, pode deixar desse jeito, que é como eu vou deixar. E eu sempre gosto de colocar um pouquinho de fruta congelada no final, para ter uns pedacinhos de fruta inteira dentro da calda, tá? Pode ser a fruta que você preferir. Dá uma misturadinha e aí é só levar para a geladeira. E depois que o cheesecake esfriar, a gente coloca por cima. Bom, eu deixei o cheesecake descansar na geladeira de um dia para o outro. Ele passou a noite toda dentro da geladeira. Eu cobri com um filme plástico, só que deixei uma bordinha levantada para ele não suar demais, tá? E acho que a maior alegria era que a gente abre a geladeira e encontra ele assim, ó, sem nenhum racho em cima. Agora eu vou desenformar e vou deixar vocês acompanharem pra gente ver se vai dar tudo certo. Vamos lá? Bom, cheesecake desenformado, ele não rachou. A lateral eu achei que ficou ótima, ficou clarinha. Claro que ele fica um tempo considerável dentro do forno, então ele não tem como, é inevitável, ele dá uma leve douradinha. Mas ele ficou ótimo, tá? Agora eu vou finalizar com a calda que a gente deixou na geladeira, também de um dia para o outro. E vocês vão acompanhar comigo. Vamos lá?
E esse é o nosso cheesecake tradicional com cobertura de frutas vermelhas. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!